Bom dia, irmãs, irmãos. Que gostoso a gente ver o mover do Espírito Santo, que nós muitas vezes não temos esse discernimento, mas é muito bom a gente ver. Por exemplo, nessa manhã fomos agraciados com uma aula maravilhosa sobre o nosso Redentor. Pudemos conhecer mais a respeito desse maravilhoso Salvador que se humilhou. E não foi combinado nada entre eu e o Rodrigo, mas a gente pode entender agora que Deus, na sua soberania, guiou tudo para a gente falar praticamente do mesmo assunto, ou bastante semelhante, né? E nós vamos então ver um pouco mais sobre esse maravilhoso Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote e servo. Então chegamos aí à 15ª parte, não é, da exposição de Hebreus. Abra comigo Hebreus capítulo 8. De 1 a 5, nós vamos ver hoje de 1 a 5, na verdade de 1 a 6, mas o que nós vamos tratar está contido até o versículo 5, de 1 a 5. 6 é o versículo que prepara para a continuidade do próximo assunto. Eu vou ler também depois no finalzinho. Mas vamos lá. 15ª exposição de Hebreus, capítulo 8, de 1 a 5. De 1 a 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também falando de Jesus, esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles, falando agora dos sacerdotes levitas, né? Aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos pedir mais uma vez iluminação para nós adentrarmos a riqueza desse texto, né? Senhor, que graça, Senhor, nós podemos conhecer um pouco mais a respeito do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, isso é algo tão raro nesses últimos dias, e quem somos nós para merecer tamanha graça? Obrigado, Senhor, por se revelar a nós. É um pequeno rebanho que tem sido abençoado por Ti. E pedimos que mais uma vez nessa manhã, como o Senhor já nos deu a graça no estudo bíblico dominical, que agora também o Senhor abra o nosso entendimento e coloque em nossos corações a Tua palavra com clareza, na nossa mente também, para que possamos retê-la e nos apaixonarmos ainda mais por Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto sob o tema Cristo, o sumo sacerdote, rei e servo divino. Cristo, sumo sacerdote, rei e servo divino. Nós, fazendo um breve resumo aqui da última exposição que nós fizemos, o capítulo 7, das últimas, né? Resumindo o capítulo 7, que está levando agora para uma profundidade um pouco maior a partir do capítulo 8. Nós vimos no capítulo 7 de Hebreus que o sacerdócio de Cristo, que é maior do que o sacerdócio levítico, e é a maior necessidade de pessoas como eu e você. Porque o sacerdote é o intermediário, o fiador de um pecador que jamais poderia se chegar ao Deus Santo novamente sem alguém que fizesse essa mediação. Então ele chega agora ao extremo da necessidade do homem, do pecador. Qual é?
ter alguém que interceda por ele e que seja o mediador para que ele retorne e possa de novo ter comunhão com Deus. Senão ele jamais teria, o pecador jamais teria. Então ele chega nesse ponto. E ele disse que Cristo é maior que Abraão, maior do que Levi e maior do que Arão, o primeiro sumo sacerdote segundo a lei. Cristo é maior do que todos eles. Ele explicou que Abraão, sendo bisavô de Levi, Levi sendo bisavô de Arão, todos eles ofereceram sacrifícios ou ofertas a Deus através de Melquisedeque. Abraão foi abençoado por Melquisedeque e também deu o dízimo para Melquisedeque, mostrando a superioridade de Melquisedeque. E esse Melquisedeque era a semelhança de Cristo, a expressão de Cristo. Então Cristo é maior que eles todos, Abraão, Levi, Arão. Cristo é eterno e não precisava ser substituído, diferente dos sacerdotes e sumos sacerdotes do Velho Testamento, que morriam e precisavam ser substituídos para dar continuidade no ministério deles. Cristo não, ele morreu, mas ressuscitou. E agora eternamente continua como sumo sacerdote, não precisa ser substituído. Cristo é sem pecado, sem dívida alguma diante de Deus. Então ele é alguém como fiador, meu fiador, teu fiador, que não tem dívida, e Deus aceita assim a mediação dele, a fiança dele, a maneira com que ele se apresenta como meu e seu fiador, porque ele é santo e puro e sem defeito. Então ele é aceito como um fiador, diferente dos outros que também eram pecadores, que o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício para ele, por ele primeiro, antes de oferecer pelo povo, coisa que Jesus não precisou. Cristo também Cristo não foi estabelecido como sumo sacerdote por causa da lei, mas por um juramento do próprio Deus Pai. Nós vimos que todo esse texto que ele trabalha no capítulo 7 se baseia principalmente no Salmo 110, versículo 4, onde há um juramento do Pai, Deus Pai. Ele jurou e disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Houve um juramento. Então foi muito mais do que os sumos sacerdotes que vinham, que ministravam por causa de serem da linhagem de Levi. Aqui não, Jesus não é da linhagem de Levi, mas ele foi chamado pelo Pai, e por um juramento do Pai, o próprio Pai disse: você vai ser o meu sumo sacerdote para sempre. E por fim, tudo isso então significa que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é o tema do capítulo 7. Então Cristo pode salvar totalmente os crentes e introduzi-los na presença de Deus para sempre, e ele chama isso de perfeição. É tudo que a necessidade maior dos pecadores, é ter alguém que os coloque de volta na presença de Deus. E isso Cristo, e somente Cristo, pode fazer. Agora, a partir do capítulo 8, o assunto agora é outro. Ele vai mudar, na verdade, não é outro, mas é um complemento do que ele já vem falando. Agora ele aprofunda mais, e ele vai tratar de um assunto chamado aliança. Ele começa a falar agora a partir do capítulo 8. Mas ainda ele está usando Jesus Cristo como base fundamental dessa aliança. O autor vai comparar aqui a velha aliança, ou a antiga aliança do povo de Israel com Deus, com a nova aliança dos crentes em Cristo Jesus com Deus. Ele vai dizer agora é uma nova aliança, a antiga já passou, então agora é uma nova. E nesses primeiros 5 versículos aqui do capítulo 8, para a gente focar agora, reduzindo mais o foco e adentrando no texto, nós vamos ver que o assunto central aqui é a pessoa do ministro, é a pessoa do ministro. A partir do versículo 6, ele vai falar sobre o ministério do ministro, o que esse ministro fez. Embora algumas passagens, trechinhos desse pedaço, dessa perícope de 1 a 5, você veja também algumas funções de Jesus Cristo, mas ele vai explicar isso melhor a partir do versículo 6. Então vamos lá. Nós percebemos que então ele é um grande professor, o autor de Hebreus. Ele é um grande professor.
Ele é um grande professor porque ele entende que a matéria que ele está ministrando é muito difícil. Ele sabe disso. Mas, no meio da ministração de uma matéria tão complexa, ele traz trechos de conforto aos corações dos seus alunos. E esses trechos de conforto também trazem alegria, um refrigério, e ele traz as aplicações simples. Veja como ele começa o versículo 1. Ele diz: ora, espera um pouquinho, não fiquem preocupados. O essencial de tudo que eu falei até agora é que nós temos esse sumo sacerdote. Não precisa se preocupar com alta teologia, embora Cristo mereça um estudo profundo sobre ele. Nós precisamos conhecer o máximo possível sobre ele. Mas o essencial é você e eu guardarmos no coração: temos esse sumo sacerdote. Temos, não é que nós teremos. O povo já tem. Ele se inclui aqui, o autor, e diz: o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. E agora ele vai falar que sumo sacerdote é esse. Ele vai dizer que esse sumo sacerdote é superior aos sumos sacerdotes levitas, porque ele ministra no verdadeiro tabernáculo. Ele ministra num lugar diferente do que o lugar onde os sumos sacerdotes levitas ministravam. Ele diz que esse sumo sacerdote, que é Jesus, se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Nunca foi dito para Moisés, que nós vamos ver lá no versículo 5, que dentro do tabernáculo fosse colocado um trono. Não há um trono no tabernáculo que é modelo ou imitação, maquete do tabernáculo que existe nos céus. Mas aqui, esse tabernáculo, que é o verdadeiro, tem um trono. Esse sumo sacerdote Jesus está lá nesse tabernáculo nos céus, e lá, além de trabalhar, ministrar, é a palavra que vai surgir daqui a pouco, ele é ministro, ele serve dentro desse tabernáculo, mas ele também está assentado num trono. Jesus é tanto sumo sacerdote como rei. Ele está à destra do trono da majestade nos céus. Então Jesus é o sumo sacerdote que se assentou. O termo assentou aqui, ele traz duas ideias para que a gente possa pensar. Alguém que se assenta, somente se assenta porque ele terminou a sua obra, ele consumou a sua obra, então ele pode agora se assentar. Lembra-se lá na criação, durante 6 dias Deus trabalhou, fazendo os céus, fazendo a terra e tudo que existe. Chegou no 7º dia, ele descansou. Está feita a obra. E aqui é isso que, a primeira coisa sobre assentar-se, que o autor quer mostrar para nós. Que Cristo terminou a obra como sumo sacerdote, diferente dos outros, que nunca poderiam se assentar, porque ainda que ele morresse, tinha que vir outro, e assim outro, e cada ano, cada período que um sumo sacerdote morria, ou o sacerdote morria, precisa ser substituído, e assim ia, e nunca eles poderiam se assentar, porque nunca iam concluir a obra, jamais. Mas aqui Cristo concluiu e se assentou. E além de se assentar, significando que ele concluiu a sua obra, também significa que ele reina. Aqui era costume na época que todo governador, todo rei, na hora de julgar alguma causa, na hora de estabelecer alguma lei, na hora de determinar alguma ordem sua, ele se assentava no trono para determinar, para governar, para reinar. Ele se assentava no trono. Então aqui mostrando que Jesus tanto descansa no trono porque ele se assentou, porque terminou a obra, mas também para reinar. Ele continua reinando. Então esse nosso sumo sacerdote e rei está assentado. E aqui também, mais do que reinando,
mais do que descansando da sua obra, mas o versículo 2, o autor diz que ele ministra. Terminou a obra, mas ainda ministra, ainda serve, ainda trabalha. O termo ministrar aqui é o termo leiturgos. Leiturgos em grego significa aquele que auxilia, aquele que dá assistência, aquele que serve o seu povo. É esse o termo aqui. Então, mesmo ele sendo esse sumo sacerdote e rei celestial, Jesus também é ministro. Jesus é servidor de um santuário, mas agora ele vai dizer que esse santuário aqui não é o santuário ou o tabernáculo igual ao tabernáculo que foi construído pelos levitas, pelo povo de Israel. É diferente, ele diz que é o verdadeiro. Se esse é o verdadeiro, significa que existe outro que é? Não é falso. Aqui o termo é verdadeiro como legítimo, como o perfeito. Significa que existe outro que é legítimo também, mas é imperfeito, não é falso. Ele é imperfeito, foi feito por mãos de homens, sendo que esse aqui é feito pelo Senhor. Quem fez o tabernáculo onde Jesus está servindo? Deus. E onde está esse tabernáculo? Nos céus, do ladinho do trono, ou no trono, ou o trono está nele, no tabernáculo. Essa aqui é a ideia. Então ele é ministro, Jesus é ministro, servidor de um santuário, que é o original do santuário dos sacerdotes terrenos, que nós vamos ver no versículo 5 daqui a pouco, que era apenas uma espécie, ou uma maquete do verdadeiro que Jesus serve. Não servia, ele serve, ele está lá, ele está nesse tabernáculo. Então, os crentes já têm esse sumo sacerdote, que é diferente dos outros, que ministram num tabernáculo terreno, simbólico. Esses aí já ficaram para trás, e Jesus então, ele ministra de forma diferente, e o essencial, então, como ele diz no início do versículo 1, o essencial de tudo isso que o autor está falando, que ele falou ao longo do capítulo 1, 2, 3, 4, até chegar no 7º, o essencial de tudo isso é que Cristo é maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que Arão e do que todos os sumos sacerdotes e levitas. O que sobrou da religião judaica? Nada. Nem a história, nem os patriarcas e nem os religiosos líderes sacerdotes. Não é que eles eram falsos, mas todos apontavam para uma realidade maior que viria. Era foto, era imagem, era uma sombra daquilo que viria, que é o essencial do que ele está dizendo aqui, que Cristo é maior do que tudo isso. E ele parte para o versículo 3, dizendo o seguinte: o serviço principal de um sumo sacerdote é oferecer. Oferecer. Serviço principal. Tem outras coisas que eles faziam lá dentro? Tinha. Mas o principal para o povo, mais importante, é que eles tinham o que oferecer. Precisavam ter o que oferecer. Versículo 3, então ele diz: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. O que significa? Por que o autor, propositalmente, ele coloca dois elementos aqui: dons e sacrifícios? Bom, eles são sinônimos? Em alguns aspectos, sim. Dons é presente. Sacrifícios também é um presente. Mas aqui, ele quer mostrar que há um trabalho que o sumo sacerdote fazia naquela época, que Jesus também continua fazendo de maneira eterna. Dons significa, em primeiro lugar, presente. É uma oferta pacífica, uma oferta de adoração, de louvor. O dom, que é um presente, é como alguém ofertando alguma coisa para Deus por gratidão, por louvor, por estar
extremamente grato pelo que Deus é e tem feito por ele. Isso é um dom. Sacrifício significa um apelo, é um sacrifício como se fosse um apelo ou um pedido extremo de perdão, para que ele se reconcilie com o Senhor. Aqui o sacrifício, ele coloca essas duas coisas, embora muitas passagens falem como sinônimos, mas aqui você percebe que ele quis propositalmente fazer isso. Ele quis mostrar que ofertas de louvor, de gratidão, e são presentes para Deus, que são os dons, também são diferentes dos sacrifícios, que são ofertas de súplicas por perdão de pecados. São duas coisas que Jesus continua fazendo. Ora, mas ele não morreu de uma vez por todas para tirar os nossos pecados? Sim. Só que eu e você ainda continuamos pecando, não é mesmo? E ele intercede por nós. Ele não precisa oferecer de novo. Ele fez um único sacrifício. É o que nós vamos ver a partir do capítulo 9. Ou no restante do capítulo 8, trecho do 9. O sacrifício de Cristo foi completo, perfeito. Só que ele chega diante do Pai. Toda vez que eu ou você pecamos e pedimos perdão para Deus, ele se põe diante do Pai como intermediário entre eu e você, entre eu e Deus, entre você e Deus, quando nós pecamos, e ele intercede e diz: Pai, perdoa, olha para minha mão, minha mão furada, meus pés furados, meu lado furado, o sangue que eu verti naquela cruz foi por esse miserável do Newton, pecador. Então perdoa, Senhor. Não olha para ele, olha para mim. Eu sou o fiador dele. Eu intercedo por ele. Então essa aqui é a ideia do autor. Tinha que ter o que oferecer. E ele termina o versículo 3 dizendo: era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Quando o Rodrigo falou agora há pouco, ele mostrou que ele tanto é o que oferta, como ele é a própria oferta. Ele ministra no santuário, mas ele também é o próprio sacrifício do santuário. Ele é o sumo sacerdote, mas também é a oferta, o sacrifício. Tudo estava convergindo nele, tudo estava em Cristo. Então esse sumo sacerdote, Jesus, também ofereceu, se ofereceu. E a partir do versículo 4, você percebe que ele está mostrando algumas características dos sumos sacerdotes da terra. Aliás, é o que ele sempre faz, né? Comparando o sumo sacerdócio levítico, terreno, passageiro, transitório, com Cristo, o sumo sacerdote perfeito, eterno e completo. Então essa comparação, agora ele diz, a partir do versículo 4, ele vai provar, através de uma parte das escrituras dos judeus, que esses judeus, quem eram? Os hebreus? Judeus, vocês se lembram? Judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo perseguidos por causa do cristianismo, por causa de Cristo, e estavam tentados a abandonar a Cristo, não para voltar para o mundo, mas para voltar para a religião judaica. E o autor está dizendo para eles: se vocês fizerem isso, vocês estão apostatando, vocês estão abandonando a Deus, porque Deus completou a sua obra através do seu Filho, e se vocês o deixarem, vocês estarão me abandonando, porque agora é através dele. Então, ele está querendo dizer agora o seguinte, versículo 4: se ele, Jesus, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ele está querendo dizer o seguinte: na época da lei, sim, fui eu que dei a lei. Deus dizendo, o autor está explicando que Deus determinou através da lei que os sumos sacerdotes fossem os intermediários na época. Mas ele está dizendo o seguinte: esse Jesus não teria direito se estivesse na terra. Quer dizer, se ele fosse somente terreno, e se ele estivesse ministrando no mesmo tabernáculo dos levitas, o tabernáculo que era modelo, era somente uma imagem
limitada do verdadeiro tabernáculo, se esse Jesus estivesse querendo ministrar lá como sacerdote, ele não poderia por causa da lei. Cristo respeitou a lei. Ele não ministrou, ele nunca entrou no santuário para oferecer nada. Na época em que Jesus estava aqui como homem, ele nunca ofereceu nenhum sacrifício lá dentro do santuário. Porque tinham aqueles que faziam isso. Quem eram? Os sumos sacerdotes que estavam ali trabalhando. Mas, porque ele é ministro de um outro tabernáculo, de um outro santuário, ele não estava na terra, então ele se ofereceu, ele trabalhou lá, nesse outro santuário, é isso que ele quer dizer aqui. Ele não teria direito se fosse oferecer aqui na terra, ou trabalhar no tabernáculo aqui na terra, servir no tabernáculo da terra, como os outros, visto como aqueles, né, que oferecem dons segundo a lei. Os levitas eram segundo a lei, lembram-se que eles foram estabelecidos como sacerdotes segundo a lei de Moisés. Deus disse através da lei: eu separei a tribo de Levi para que me sirva, e ninguém pode pôr a mão no tabernáculo e nos utensílios, nas peças do tabernáculo. Vocês lembram o que aconteceu quando Uzá foi tentar segurar a arca lá na época de Davi, quando Davi estava levando a arca para dentro do templo, do tabernáculo, estava trazendo de volta para a cidade. A carroça onde ele estava carregando tremeu, a arca tombou e Uzá foi pôr a mão. Uzá não era levita. O que aconteceu com ele? Morreu na hora. Mas, gente, ele estava com boa intenção, mas não é questão de boa intenção, é questão de lei. A lei dizia: ninguém pode servir no tabernáculo, a não ser os levitas. Foi o que Davi descobriu depois. Estudando a lei, ele viu isso. Então aqui, Jesus, ou melhor, os sumos sacerdotes, segundo a lei, ministravam dentro desse tabernáculo na terra. E ele termina dizendo no versículo 5, os quais, ou seja, esses ministros, que eram sacerdotes levitas, ou sumos sacerdotes levitas, segundo a lei, ministram, versículo 5 agora, ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, esse ele aqui é Deus. Embora quem escreveu esse trecho aqui, que nós vamos ler agora, está lá em Êxodo 25:40, foi Moisés. Moisés disse, mas ele disse o que Deus disse. E o que Deus disse que vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus disse para Moisés assim: esse tabernáculo que você vai construir, você faz tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei lá no monte. Quando você esteve lá, eu te mostrei a maquete. Vocês sabem o que é maquete, né? Maquete é uma miniatura de um prédio, por exemplo, né? Então, por exemplo, tem aí a possibilidade de a gente comprar um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio, comprar ele, é chamado comprar na maquete, né? Comprar na planta, né? Então você chega lá, você olha aquele terreno imenso e lá tem um escritóriozinho pequenininho, e a pessoa chega lá e fala: eu quero uma casinha que vai ser construída aí. Mas não tem nada aqui, tudo bem. Entra lá no escritório e eu vou te mostrar como é que é a casinha. E vai ver a maquete, ver a planta. E a pessoa faz o contrato e compra na planta. Compra uma casa ou um apartamento na planta. Deus mostrou a planta para Moisés. E Moisés tinha que fazer em detalhes tudo o que Deus ordenou para ele fazer para a construção do tabernáculo. Então vejam, quem fez esse tabernáculo, embora fosse imitação, modelo daquele que estava lá nos céus, que Moisés viu, a gente pode entender que então existe um tabernáculo lá, não é? A gente pode entender isso. Às vezes a gente fica pensando: como é que vai ser os céus? A gente vai ficar flutuando lá porque não vai ter onde pisar, não vai ter onde andar. Não, a gente vai ter diferente do jardim. Deus não vai levar o seu povo, depois da redenção final,
depois da consumação de todas as coisas, Deus não vai levar para a glória, e lá na glória vai ter um jardim do Éden de novo. Lá não vai ter jardim. O que é que vai ter lá no Éden? Perdão, o que é que vai ter na glória? Uma cidade. Cidade não é um jardim. Então a gente pode imaginar que também possa ter um tabernáculo. Eu não estou afirmando isso, mas eu gosto de pensar nessa ideia. Pode ser que tenha. Se tem ou não tem, também não importa. O que importa é que Jesus está lá. Isso é que importa. E só tem um meio de eu chegar até lá, através de Jesus. Então ele está mostrando isso. Fazer todas as coisas de acordo com o modelo que Deus mostrou para Moisés no monte. Então, nesse primeiro versículo 4, o autor vai provar pelas Escrituras, no versículo 4 e 5, ele está provando pelas Escrituras, que há um eterno e verdadeiro santuário, e é um tabernáculo que está nos céus. Vejam, não é que os hebreus não sabiam disso, eles sabiam, está lá escrito. Moisés disse para eles: eu vi um tabernáculo lá, eu vi a planta, e agora eu vou dizer para vocês como é que a gente vai fazer aqui agora, aqui na terra. Eu vi um lá nos céus, agora eu vou mostrar para vocês, vamos fazer um assim, assim, assim na terra. É isso que ele quer dizer. E todos esses sumos sacerdotes, como ele diz aqui no versículo 4, que são sumos sacerdotes da terra, eles eram constituídos segundo a lei, e só eles tinham essa autorização de ministrar. Jesus não. De ministrar no tabernáculo da terra. Jesus não. Ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E ele então diz isso, ele encerra, finaliza ali no versículo 5, na última parte do versículo 5, o autor está afirmando que Deus então deu a Moisés esse modelo de um outro tabernáculo, que no versículo 2 ele chama de verdadeiro. Verdadeiro, quer dizer, aquele lá sim é o eterno, é o maior, é o superior. O outro é imitação, sim, bastante parecida, só que lá nos céus tem um outro que é o legítimo, que foi feito pelas mãos de Deus e não do homem. É uma passagem complexa, mas por que ele está mostrando isso? Ele está mostrando para afirmar ainda mais, deixar mais claro ainda no coração desses hebreus, e nós também aqui nessa manhã, que abandonar a Jesus é a maior loucura que nós podemos fazer. Porque só Ele é ministro do verdadeiro e eterno tabernáculo. E eu não tenho chance nenhuma, você não tem chance nenhuma de ter comunhão com Deus, se não for através de Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote, que está me servindo, nos servindo lá nesse tabernáculo, intercedendo por mim. Então, presta atenção, Moisés e o seu povo, eles então prestavam culto a Deus num tabernáculo que era terreno, que era figura do verdadeiro tabernáculo. Então esse tabernáculo que Moisés e o povo de Israel serviu, não era legítimo? Não, era legítimo sim. Só que era transitório, apontava para outro superior que Moisés viu no monte. Existe um real, mais real do que esse que nós vamos construir aqui na terra. Existe um lá nos céus. Esse é o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo. Ele é eterno, é um santuário eterno. E uma observação aqui para a gente finalizar, para tentar tirar algumas aplicações. Antes de tirar essas lições, eu quero só fazer uma explicação. Ele usa também dois termos aqui, ele usa tabernáculo e usa santuário. Você percebeu? Tabernáculo e santuário. O que é um tabernáculo? O tabernáculo é o templo. Depois, mais para frente, ele é chamado de templo. Tabernáculo é a parte exterior, externa, do local de culto, era naquela época, né? Essa parte externa inclui todo o local destinado à adoração a Deus. A gente poderia dizer que é o prédio completo, vai? É o prédio completo, onde tem tudo lá dentro, que mais para frente foi chamado de templo. Esse aqui é o
tabernáculo. E qual a parte principal do tabernáculo? O santuário, que é chamado também de lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Esse é o lugar principal onde Deus se manifestava e onde estava a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava aos sacerdotes. É o local principal. Então, o lugar santíssimo, o santuário é o lugar santíssimo. É a parte interna e mais sagrada do tabernáculo. Então, tanto faz aqui também falar como tabernáculo ou como santuário, mas só para a gente aprender, essas duas coisas, na verdade, se diferenciam. Uma é a parte interna, é o coração do tabernáculo, por assim dizer. E do templo também. Também no templo tinha algo semelhante ao tabernáculo, que era o lugar santíssimo, chamado de santuário. Vocês compreenderam? Deu para entender, né? A parte principal daquilo que está dentro do tabernáculo é o Santo dos Santos, ou o santuário. Ok? Então, a gente percebe que a ideia do autor de Hebreus é mostrar que Cristo é maior, a pessoa de Cristo é maior do que a pessoa dos sacerdotes levitas, porque ele ministra numa ordem diferente, que é segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a lei, e ele ministra num outro tabernáculo que está nos céus, não segundo o tabernáculo que já foi destruído, o templo que já foi destruído aqui da terra. Existe um templo maior, mais perfeito e eterno nos céus. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Por que precisa ficar claro no nosso coração, tanto quanto no coração dos hebreus naquela época? Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, lições que a gente aprende, conclusões que a gente tira. Esse salão aqui, por exemplo, é um salão. Aqui não é um templo. Aqui não é um templo, em primeiro lugar. Por quê? Porque no Novo Testamento, o templo somos nós. Os eleitos são o templo do Espírito Santo. Vamos começar da lição mais básica, para depois a gente ir aprofundando um pouco mais. Nós não podemos adorar ou ter uma religiosidade achando que dentro desse salão aqui, ou esse salão é sagrado, porque ele não é. Sagrado é o povo de Deus, que é o seu templo. Agora, isso não me dá direito, nem para mim, nem para você, de fazermos o que eu quero aqui dentro desse local. Não, esse local é destinado para acolher os santos, para acolher os eleitos. Aqui não tem nada de especial. Uma vez que nós saiamos daqui daqui a pouco para almoçar, para ir para casa, a gente vai fechar o salão, e esse salão não é mais sagrado. Ele não é o templo, como se fosse o tabernáculo. Não é. Então nós não precisamos ter esse cuidado extremo, né? E o templo é o local onde os eleitos estão reunidos. Pode ser num prédio. Vamos supor que um dia a gente deseje, ou pela graça de Deus, a liderança queira fazer um culto numa chácara, onde depois nós vamos ter uma comunhão, fazer um churrasquinho para comer todo mundo junto e ter essa comunhão gostosa, mas antes vai ter um culto. Pode ser lá? Pode. Pode ser na praia? Pode. Onde a igreja estiver reunida, lá é o templo. Lá é o local de reunião. Em uma análise mais resumida ou mais menor, cada um de nós é templo do Espírito Santo. E quando nós nos reunimos, aqui é o templo maior, não é a igreja, que é o templo do Espírito Santo maior, da congregação dos santos. Ok? Em segundo lugar, a lição que a gente tira, agora falando de Cristo. Cristo tinha o que oferecer. Ele tinha o que oferecer. Quando ele deixou, veja bem, ele deixou o trono e veio para a terra. A terra, como nós vimos nessa manhã, ele assumiu a forma humana, ele se humilhou, se esvaziou, tomou a forma humana, para se oferecer. Oferecer. Então, Cristo tinha o que oferecer. Ele não saiu de mãos vazias, como o nosso grande sumo sacerdote. Ele
não está hoje lá no templo só em oração, porque Ele é nosso intercessor. Sim, Ele intercede por nós diante do Pai, mas Ele também agiu. Sabe aquela história, né? Aquilo que a gente aprende, que oração sem ação é furado, não funciona. Oração também tem um pouco de ação. É lógico, nem em todos os casos. Às vezes você é obrigado a esperar em Deus por um pedido que você faz, uma súplica que você faz. Mas muitas vezes você tem que orar e agir. Cristo faz isso. Cristo deixou a sua zona de conforto no trono, como eu já falei, o trono do universo. Ele saiu e veio para a terra para servir. E quando ele volta ainda servindo. Ele continua servindo. A quem? A sua igreja. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua rogando ao Pai por nós. Se ninguém poderia chegar no Santo dos Santos sem nenhuma oferta, os sacerdotes não podiam, Cristo também não chegou de mãos vazias. Ele se ofereceu. Ele foi a própria oferta maior, eterna, que é assunto para as próximas aulas, para as próximas ministrações. Então, Cristo saiu da zona de conforto, o que nos traz também uma lição maravilhosa. Porque muitos de nós, a gente faz parte de uma igreja e a gente quer ver as coisas em ordem dentro desse grupo, dentro desse pequeno rebanho, como assim a gente chama, não é? Mas às vezes a gente tem mais crítica do que ação, não é? A gente tem mais vontade de ver as coisas em ordem e até cobranças do que colocar a mão na obra, não é? A gente viu isso na vida de Cristo. Ele se deu, ele também estava envolvido naquilo que ele tinha que fazer, no sentido de estar também trabalhando. Esse termo aqui, ministro do santuário, no versículo 2, estava mostrando que Cristo ainda trabalha. E é uma grande lição para nós. Porque fica fácil a gente querer um lugar perfeito, mas não vai achar. Fica fácil a gente querer as coisas tudo em ordem, mas nem sempre vai estar. E só voltar para casa e depois começar a ficar colocando, né, nas redes sociais que o lugar onde nós estamos não é legal e eu queria outro lugar. Tá, então, será que você pode fazer alguma coisa para ajudar? Será que a gente pode se envolver mais um pouco nisso tudo? Né? E faz parte da vida da igreja. E por último, a última lição, no tabernáculo verdadeiro de Cristo, lá também está o trono, de onde ele rege ou governa tudo o que acontece no universo. Portanto, você está seguro em Cristo. Porque as coisas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no nosso país, dentro do governo, dentro da tua cidade, dentro do teu bairro, da tua família, está tudo debaixo do governo e Cristo não perdeu o domínio nem um segundo sequer de tudo isso. Ele reina de uma maneira soberana, eterna e perfeita. Não tem nada que foge, porque nós ficamos às vezes aflitos, né? Principalmente numa era onde o cristianismo é tão banalizado. Você começa a estudar, você começa a ouvir, ou melhor, você começa a ouvir notícias, né? Você vai vendo que existem tanta aberração que está chegando nesse mundo, confronto direto contra Deus, contra a sua palavra, contra seus princípios e contra a igreja, e você fala assim: será que Cristo perdeu o controle? Resposta: não. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Provavelmente é um dos pontos que o autor de Hebreus quer mostrar, que Cristo continua reinando. Ele está no tabernáculo, mas também ele está sentado no trono, ele reina. Ainda que os romanos venham contra vocês e vão querer matar vocês, expulsar vocês da cidade, tirar os seus bens,
mandar vocês embora dos seus empregos, das suas famílias, ainda assim, Cristo reina. Qual é a mensagem maior de Isaías? Lá no começo, quando ele fala que vem uma mensagem para ele, ele vai levar a mensagem para o povo, e ele diz: bem-aventurado aquele, bem-aventurado os pés daquele que anunciam coisas boas, que fala sobre salvação e que diz ao povo: o teu Deus reina. O teu Deus reina. Que mensagem maravilhosa saber que o meu sumo sacerdote reina. Traz descanso ao meu coração. Então agora a aplicação, e terminando. Já que nós temos esse sumo sacerdote, nos convinha, não é isso que nós aprendemos na última aula? Nos convinha um sumo sacerdote como esse. Você precisava de um sumo sacerdote como esse, como Jesus, que também é rei, mas também é servo, que também intercede por você, que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrer. É um sumo sacerdote como esse que eu precisava, que você precisava, e nós já temos. Então nós podemos achegar com confiança também junto ao tabernáculo. Mas no capítulo 4 de Hebreus, no finalzinho, não fala que é achegarmos confiadamente junto ao tabernáculo. Fala que é chegarmos confiadamente junto ao trono da graça. Parecem duas coisas que não combinam, né? Trono é alguém que reina, que governa, mas ali tem graça. Graça significa que é algum favor que eu não mereço. Geralmente os reis daquela época, e até hoje, eles querem para eles, os governantes querem para eles, e o povo que se lasque. Não temos para o povo, eu tenho para nós, eu tenho que garantir o meu. Ah, mas isso aí governa pelo povo? Não, eu governo para mim, né? De uma maneira oculta, mas é isso que eles estão fazendo, e sempre fizeram. Mas no trono de Jesus, é um trono de graça. E o que você acha lá? Ele diz de novo: misericórdia e graça em momento oportuno, na hora que você precisa. Momento oportuno é na hora que você realmente precisa. Qual é a hora que você se lembra que você tem um sumo sacerdote? Pelo menos deveríamos, se nós temos o Espírito Santo. Na hora que você cai em pecado, na hora que você peca, o crente, ele fica com a consciência pegando fogo, sujo, ele se sente imundo, como um porco sujo que voltou para a lama, mas ele não quer ficar mais daquele jeito. Então ele se achega ao lugar onde ele vai encontrar o sangue de Jesus, que o purifica de todo pecado, e o faz alvo como a neve novamente. É lá, para lá que ele corre. Eu posso correr para lá, você pode correr para lá. Ah, mas eu adulterei, agora não tem mais jeito. Tem jeito. O sangue de Jesus é poderoso para te perdoar e curar do seu pecado. Eu fiz coisas terríveis, não importa, o sangue de Jesus é poderoso para te lavar. Corre para o trono da graça. Não fica fugindo de Deus, não fica fugindo da igreja, não fica se escondendo, achando que você vai fugir de Deus, como Jonas fez. Não vai, mas se achegue a Ele. Parece uma contradição. Como que um pecador se chega junto a um Deus santo que pode exterminar? Porque ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Mas nesse caso ele está vendo Cristo, que se deu e está lá intercedendo por ele junto ao Pai. O Pai olha e não vê o Newton, pecador miserável. Ele vê Jesus Cristo, seu Filho bendito, santo, 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 que intercede pelo Newton, pecador miserável. Então o Pai aceita a oferta. Ele está lá, e o Pai aceita aquela oferta e perdoa o pecador. E também, quando nós estamos em extrema fraqueza, em tentação, quase caindo, fraco, desanimado, para dizer assim: olha, eu não sei se eu fiz boa coisa quando eu me converti a Jesus, porque está ficando tão mais difícil agora a minha vida, parece que nada tem mais sentido. Eu pensei que Cristo ia colocar ordem na minha desordem, mas agora que a coisa virou de ponta cabeça, e as minhas forças estão indo embora.
Eu já não tenho mais ninguém na minha casa que me olha com bons olhos, eu já estou sendo excluído do meio daqueles a quem eu amo, eu já não tenho mais alguém para recorrer. Não, você tem sim, você tem alguém para recorrer, Jesus, o teu sumo sacerdote. Irmãos, a experiência mais rica de um crente é seu momento de solidão com Deus. O que te firma, arraiga você como se fosse uma planta, a sua raiz se aprofunda mais na fé em Jesus Cristo, no seu cristianismo, que ele se torna mais robusto, forte, totalmente enraigado. É quando você tem momentos de solidão com Deus, momentos onde você confessa, onde você abre o coração e você pede: Senhor, eu não aguento mais. Anda na luz com Deus, meu irmão, minha irmã. Abre o coração e fala a verdade, porque Deus ama a verdade no íntimo. E quando o salmista Davi termina esse Salmo 51, ele diz assim, que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Por que ele não rejeita? Porque você merece? Não, porque Jesus está lá, dentro do tabernáculo, intercedendo por você. Por isso Deus não rejeita. Então chegue-se a Deus e seja fortalecido pela graça que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra consoladora e o mesmo consolo que maravilhosamente o Senhor tem nos dado, que alcance os corações de todos aqueles que nos ouviram nessa manhã. Que essa graça que é encontrada no teu trono, no teu tabernáculo, todos nós possamos estar sendo ousados para buscá-la, Senhor. Porque todos nos sentimos fracos neste mundo que é totalmente hostil à nossa fé. Ó Deus, sabemos que o mundo vai de mal a pior e nós estamos correndo riscos aqui. Mas também sabemos que quando buscamos o poder que há em Cristo, lá no trono da graça, nós temos graça para resistirmos no dia mau. É isso que eu peço para mim e para todos os meus irmãos aqui nessa manhã e pelo nosso pequeno rebanho. Ajuda-nos a termos graça suficiente para resistirmos no dia mau. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.